Salmo de número 139. Quero ler com você a palavra do Senhor, que é o início e também a base para a nossa reflexão desta hora. Nós leremos os versos 23 e 24. A palavra do Senhor, do coração de Deus, para o seu coração, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor, é santificada nesta hora, ó Deus, a palavra que é lida. Ela é santificada porque ela é revelação do seu Santo Espírito, é santificada porque ela é o sopro do Deus Santo à sua igreja. Muito obrigado porque vamos ouvir a sua palavra, muito obrigado porque nós já compreendemos grande parte deste ensino, e pedimos que a partir, ó Deus, deste salmo, desta canção davídica, a sua igreja seja despertada a uma vida de comunhão com o Senhor. Assim oro, agradecido pelo privilégio que tenho de ser mais uma vez o porta-voz dessa mensagem, na certeza de que essa palavra com certeza vai edificar aqui uma igreja forte e cristãos santos à luz da tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é minha vida com Deus. Pensei nesse tema e trabalhei o tema porque estou aí na carona com o pastor Lucas, junto com o planejamento da escola bíblica, pensando no que é o mês da EBD Corandel, não é? Nossa vida diante de Deus. Quando temos um relacionamento íntimo com o nosso Deus e o vemos, como diz a Escritura, face a face, e a face de Deus é percebida em nós, obviamente nós nos apresentamos diante da sociedade absolutamente diferente. Nós somos percebidos como pessoas diferentes. Às vezes afrontados, às vezes questionados, né? Pela nossa postura, pela nossa conduta, pelas nossas práticas, né? Alguns não entendem, por exemplo, por que a gente vai doar uma porta para a igreja, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E às vezes a gente não entende por que doar uma porta, uma cadeira, um tapete, e não entende por que ofertar, por exemplo. A gente poderia gastar horas aqui explicando como os recursos são investidos, como um prédio desse funciona, mas sem a conversão, sem a transformação de vida, não vai entender o que é você chegar na sua igreja à noite, passar o portão e ver um carrinho de alimento parado e as pessoas da rua, né, Anselmo, recebendo ali a sua janta direitinho, pegando a janta, pegando ali o suquinho. Eu vi garrafa de água mineral. Deus é tremendo. Quando vejo a nossa assistente social dedicada, comprometida, não é? Discutindo, né, a marca da água, a qualidade do alimento, quem vai fazer, a nutricionista que pensa naquilo, eu digo, quando alguém que passa fome vai perceber e discutir brócolis com cenoura, e equilíbrio nessas taxas, e o cara, como é que deu? Mas eu vejo aquilo tudo feito com carinho, eu digo, o Senhor é honrado. Então vai entender essas coisas quem vive a fé, quem caminha na fé, quem entende tudo quanto o Evangelho promove, se dispõe a promover e a divulgar e a difundir, a sustentar e a ensinar como obra da casa de Deus. Quando lemos Minha Vida com Deus e trabalhamos o tema Minha Vida com Deus, eu escolhi o Salmo 139 porque é uma canção linda. Na minha percepção, uma das mais lindas canções do saltério. Imagina Natanael, naquela época, com um saltério de 10 cordas. Natanael, você ia fazer o que você faz nesse violoncelo de quantas cordas? 4. Né? Natanael toca no violoncelo de 4. Você imagina um saltério de 10, hein? Que loucura que seria. Você podendo adorar, eu nem sei como é que seria o hino, né? Mas está lá, Senhor, tu me sondas, aí passa a mão e me conheces, né? E sobe o dedo e no meu sentar, e levantar, tem que descer lá no grave, né? Eu sei que o salmista estava empolgado ao cantar essa canção, ao compor a canção e a dizer para Deus, Senhor, eu amo porque o Senhor é um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. Era tão íntimo de Deus o salmista que ele recebe essa palavra do Espírito e a traz para nós. Os salmos são maravilhosos. Quando classificados na sua estrutura de texto e conteúdo, os estudiosos determinam que os salmos são o seguinte. Os salmos são chamados de salmos da peregrinação, é a primeira categoria dos salmos. Eles são entoados durante a peregrinação daqueles que iam a Jerusalém e vinham prestar culto na cidade santa. Por exemplo, Cântico dos Degraus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Isso aí é o salmo do viajante, né, Rafael? Ele sai de uma cidade para adorar em Jerusalém, ele cantava sobre não vacilar os pés e a força para cantar e continuar caminhando até chegar na cidade da sua peregrinação. Salmos de peregrinação tem muitos, eu não vou gastar tempo aqui com a estrutura do texto, mas mostrar como eles existem.
Os salmos imprecatórios. Tem a turma que fica vendo MMA de madrugada, adora o salmo imprecatório, né? Pessoal que fica de meia-noite até 4 horas, para ver o sujeito em 30 segundos, dar um soco na cara do outro e cair no chão, tem que gostar de salmo imprecatório, né? Quebra o queixo dos meus inimigos, quebra os dentes dos meus adversários, Salmo 3,7, né? O pessoal, ô glória, já estão dizendo aí, né? Porque o jeito tem inimigo adoidado e está achando, inclusive, que os salmos imprecatórios são uma invocação do nosso ódio ou da nossa ira contra o nosso inimigo. Daqui a pouco eu explico. O salmo imprecatório era, na verdade, o sentimento de ira santa que o salmista tem com aqueles que estão desdenhando do poder de Deus, com aqueles que estão debochando de Deus e como Deus os trata. Deus não se deixa escarnecer. Mas o pessoal interpreta errado e usa os imprecatórios muito na base do pessoal lá no meu trabalho, comigo ninguém pode. Qual é a casa que o cara vira espírita, né? Comigo ninguém me pode. Meu Deus quebra o dente dos meus inimigos. É assim que o indivíduo logo invoca o salmo do imprecatório. Salmo 3,7 e outros. Os salmos penitenciais, esse então tem muito. O sujeito chega triste, pecou, né? E tem gente que aprende a pecar e parece que todo dia vive pecando da mesma coisa, né? E tem a facilidade de pecar de novo. E todo dia ele tem que lançar a mão do salmo penitencial. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal, o quê? Aos teus olhos. E é o que mais ele gosta. Porque é o sentimento que ele tem. Que ele errou, mas que Deus gracioso todo dia está lá, né? Passando a mão no pecado dele, no pecado de estimação que ele cultiva no seu coração. Temos os salmos sapienciais, expressam diretriz à vida do piedoso. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Salmos de sabedoria que instrui o povo e que apontam o povo para uma adoração verdadeira e santa ao Senhor. Os salmos são divididos também como salmos históricos, quando fazem a retrospectiva da história do povo de Deus. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor. Narra a travessia do Mar Vermelho, narra quando o Jordão se seca e o povo passa, e todos aqueles momentos de grande vitória, de grande conquista, e da história do seu povo. Lá estão os salmos históricos. Os salmos que tratam sobre a natureza, há salmos repletos de sons da natureza, ou de expressões da natureza. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Isso é poesia, não é como nenhum autor poético, acho que nunca antes produziu, nem depois produzirá, os salmos da natureza. Temos os salmos de ação de graças, onde as pessoas usam para entoar louvores e para render graças ao nosso Deus. O salmista 96, Salmo 96 diz, né? Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e forças. Rendei graças ao Senhor porque Ele é o quê? Porque Ele é bom. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Quando vejo tudo isso, é para chegar na ideia de que os salmos estão muito direcionados, sim, à vida do povo com Deus. Na relação que Deus tem e trata com os seus inimigos, na relação que Deus tem e trata com o seu servo, na relação e na forma como Deus disciplina pecados, na direção como Deus produz e dá livramentos, na questão messiânica da vinda de Jesus, não é? Proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, hoje te gerei. Eloi, 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 lema sabactani, Deus meu, por quê? Me desamparaste. Jesus leva para os seus lábios uma canção dos salmos e a profere em oração a Deus, dizendo que dor esse pecado que está sobre mim. Os salmos de lamento coletivo, né? Como o povo lamentava de forma conjunta em adoração e no templo e clamava por misericórdia. Mas chego aqui então ao salmo de hoje, ao salmo do lamento individual. O Salmo 139 é sim um salmo de lamento individual do salmista Davi, quando sabe que descobriu um Deus para quem não há segredos, um Deus para quem não há nada escondido, um Deus para quem não há fronteiras, um Deus para quem não há barreiras, um Deus para quem não há obstáculos. As nações acreditavam e piamente acreditavam que os deuses governavam territorialmente. Eu acho que trouxeram esses ensinos para a tal da batalha espiritual, né? O demônio do território tal, que tem isso, tem aquele território, tem aquela linha, ele cuida dali. E todas essas crendices que perpassam a mente humana e as nossas invenções, às vezes espirituais, criamos algumas fantasias que nem passam pela estrutura do texto sagrado, mas é interessante que as pessoas achavam que os deuses estavam lá naquelas regiões. Tanto é que, por exemplo, na própria Grécia, quando Paulo chega a Atenas, você tem muitos deuses, muitos altares, e para não ter dúvida que não esqueceu de ninguém, tinha um altar a quem? Ao Deus desconhecido. Quando lemos o Salmo 139, o salmista vence a barreira do tempo e do espaço,
O salmista vence a barreira da limitação do poder e da impotência. Esse Deus só faz isso, aquele faz isso, né? Esse é o casamenteiro, bota na bacia, dá desculpa, não vou falar, que daqui a pouco o pessoal vai me criticar que eu estou mexendo com a igreja aí da concorrência. Pelo amor de Deus, não quero confusão, quero Bíblia. Mas o que eu estou dizendo é que as nossas compreensões acabam misturando as coisas. E o salmista, por ordem do Espírito Santo, nos mostra revelado um Deus todo-poderoso, um Deus com toda a sapiência, um Deus presente, absolutamente presente na sua criação. Contra as teorias de Milor Fernandes, que dizia que Deus faliu, contra as visões e os estudos históricos que dizem que Deus criou o mundo e daqui desapareceu, né? Que Deus abandonou a sua criação e que sua criação hoje é um carro desgovernado. Ah, não, o salmista combate todas essas teorias quando nos faz conhecer um Deus de perto, um Deus presente, um Deus governando, um Deus que cuida da sua criação. O esboço do Salmo 39 é um dos esboços mais lindos que nós podemos professar. Na primeira parte, o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas. Na segunda parte, o Deus da onipresença, presente em todo lugar onde Ele, Deus, decidir estar. O Deus da terceira parte, traduzido, o mesmo Deus, né? Um Deus onipotente, o nosso El Shaddai, o Todo-Poderoso, governa e tem poder sobre o homem e também sobre toda a sua criação. E na quarta parte, um Deus santo, cuja santidade precisa ser conhecida e experimentada, e um Deus também que em sua santidade guarda e transmite sua santidade aos que são seus. A santidade é um atributo, diz a Escritura, comunicável do Senhor. Se a sua onipresença e se a sua onipotência são incomunicáveis, se a sua onisciência é incomunicável, sua santidade é um atributo cujo Deus possui, que se manifesta nos seres humanos e em nós, os cristãos. Levítico 19, 2 diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quem esteve aqui de manhã ouviu, com certeza, um dos mais belos sermões pregados neste púlpito, sobre a santidade de Deus e como nós não podemos brincar com a santidade de Deus. Quando a glória de Deus entra, o pecado tem que sair. Quando a luz ilumina, as trevas saem. Não tem esse negócio, bem defendido aqui hoje, de que você está no pecado e Deus está junto. Sai fora. Você está anulando a cruz quando o próprio Cristo gritou que para receber os pecados, Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Que teologia é essa da convivência absurda de que o homem convive com o seu pecado e Deus está ali? Vai, meu filho, se é assim mesmo, você é fraquinho. Sai para lá. É preciso hoje olhar para a Escritura e entender que a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus são atributos, mas a santidade é o atributo do qual, do nosso Deus, nós recebemos e Ele se comunica conosco. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. O Salmo 139 tem uma mensagem aterrorizante, porque revela a soberania de Deus e a imperfeição do pecador. Mas ao mesmo tempo também que tem essa mensagem aterrorizante, que mostra escancaradamente o nosso pecado, o Salmo 139 também tem uma mensagem confortante: Deus é soberano. Repita comigo: Deus é soberano. Escreveu desde o início da criação todos os dias que tem para mim. Era sexta-feira, 5:30 da tarde, eu estava em Nova Iguaçu, sepultando a irmã caçula do irmão Baense. O marido, não tão consolado, pelo menos no sentido que eu conheço, né, mas chorando, e bastante choroso, pastor inclusive, Paulo Gonzaga, fala de sua esposa com carinho, com reverência, uma vida, dizendo que aquela mulher é o motivo dele estar no caminho, e de ele ser outra pessoa, inclusive estava no ministério, porque a influência matrimonial era forte, e ali foi levado à igreja e ouviu o chamado de Deus. Mas quando todo mundo se desconsolou com o choro dele, ele parou de chorar, olhou para a multidão e disse: fiquem calmos, fiquem tranquilos. Ela não morreu por descuido, ela não morreu porque não usou máscara, ela não morreu, foi falando um monte de coisa. E eu não quero aqui discutir essas questões, que você vai interpretar de forma que você tem que interpretar, é questão sua. Mas o que ele me disse é o que eu creio. Ela morreu, porque Deus contou os dias, e quando o dedo de Deus a tocou, ela foi chamada à sua presença. Eu vi o silêncio da multidão, e eu disse: eu louvo a Deus por sua soberania. Ao ler o Salmo 139, eu me sinto tocado por Deus, eu me sinto com temor e tremor, uma pessoa capaz de perceber esse Deus imanente, presente, Immanuel, presente na criação, esse Deus transcendente, que governa acima dela, esse Deus intimamente pessoal
mas soberano. Quando nós pensamos na expressão soberano, reconhecemos que a nossa vida com Deus passa, sim, por interpretarmos e entendermos a soberania desse Deus. Eu quero fazer 4 considerações, cada uma delas bem rápidas, e dizer aos irmãos o que minha vida com Deus me ensina. E aqui eu não quero falar nossa vida com Deus, para não dar a ideia de que eu estou pegando carona com a sua vida, ou então não falando da minha, não é? Ou tentando me excluir às vezes, não é nossa no sentido vocês, não. Nossa seríamos nós. Eu vou usar a minha expressão, e que seja o meu sermão um testemunho de minha vida aos irmãos. Minha vida com Deus. Em primeiro lugar, minha vida com Deus não me permite viver como se Deus não soubesse. Eu repito para aquele que está em casa, aquele que está aqui ouvir. Minha vida com Deus não me permite viver como se Deus não soubesse. Sabe, querido, minha frase para marcar esse ponto diz assim: não viva como se Deus não soubesse. É estranho como muita gente acha que tudo que faz, que tudo que é, que tudo que vive faz e Deus não sabe. É engraçado que se você percebesse que Deus sabe, talvez você se comportaria diferente, mas você vive como se Deus não soubesse, como se Ele ali não estivesse. Eu vou explicar o que eu entendo quando essa informação, a gente sabe o impacto que ela tem que causar em nós. Para mim, o mesmo impacto que algumas outras reações têm que causar. Tocou a campainha, seja lá quem for, sua sogra, seu sogro, alguém que não é da sua casa. Você estava com meia no sofá. Na minha casa tem isso, viu? Estava com a meia no sofá. A blusa do domingo ainda estava na cadeira da sala, pendurada, para pegar um arzinho. E ficou lá porque eu não guardei e não botei para lavar. Aí tocou lá a campainha, segunda-feira de manhã, aquela correria, você tomando café, e eu vou entrar. E eu digo, Jesus! E cata meia, e cata camisa, e cata tênis e tal, e a sala fica arrumada em 2 segundos. Sua casa não tem isso, por isso eu estou falando da minha vida. Sua casa é tudo organizado. Mas quando aquela pessoa entra, a ideia de que a entrada dela no seu lar foi tratada com respeito, com reverência, com alguma importância, com algum significado. Eu às vezes me sinto importante, eu quero saber se eu sou importante ou relevante, é só entrar no banheiro da igreja. Eu já fui no banheiro da igreja, acho que em 15 anos, 2 vezes. A vez que mais me assustou e nunca mais voltei, porque eu fiquei traumatizado, foi a segunda. Subi daquela escada e tal, e falei, vou usar o banheiro do gabinete, já estava subindo, falei, vou usar o da igreja. Quando eu entrei no banheiro, mas tinha de tudo, irmãos. Que o Palmeiras perdeu para o Flamengo, isso lá atrás, né? Que o Flamengo ganhou do Palmeiras e tal, que o Vasco foi rebaixado, já lá atrás tinha isso, o Botafogo caiu, não sei quem subiu, era um assunto lá no banheiro. E o assunto pegando fogo. Na rua tal, não sei o que e tal, comprando, estou vendendo carro, estou comprando, tu é e tal. E o banheiro pegando fogo. Quando eu virei ali, quem é dos homens sabe, tem um negócio de vidro ali, tijolinho. Quando eu virei, o santo do santo, irmãos. Só faltaram cantar Espírito enche a minha vida. O silêncio geral, eu constrangidíssimo, né? Porque, irmãos, podia cair uma agulha no banheiro que os irmãos iam ouvir. Aí eu com aquele meu terno italiano, que eu compro ali de R$1,99, Rua dos Italianos, ali no Caxias. Aí eu entrei no mictório, lá para usar o mictório, lá me portei, não vou fazer cenografia aqui que fica ruim. Aí estou lá, aí sai um, sai o outro, sai um, sai o outro, sai um, sai o outro. Boa noite, pastor, Deus te abençoe, boa noite. No final fiquei eu ali sozinho no banheiro. Aquele silêncio, Senhor. Eu falei, ou esse pessoal me odeia, esse pessoal me ama. Ou então me respeita como pastor. A gente vive como se Deus não soubesse. Se um pastor causa um impacto desse no banheiro, irmãos. Desculpa, pastor Lucas, a comparação é esdrúxula mesmo, mas é para sacudir. Irmãos, a santidade de Deus tem que mexer com a minha vida. A grandeza de Deus tem que mexer comigo. O salmista não suporta mais uma geração que não se incomoda com a grandeza de Deus. Minha vida com Deus não me permite viver como se Deus não soubesse das coisas, como se Deus nada conhecesse. Deus tudo conhece. Repita comigo, Deus tudo conhece, Deus de tudo sabe. Abra o Salmo 139, cante comigo essa canção, para você abrir os seus lábios e dizer com reverência que a partir de hoje você não vai viver como se Deus não soubesse. Você não vai fazer como se Deus não soubesse. Você não vai tomar decisões como se Deus não soubesse. Você vai saber que todos os dias e em todo lugar você está na presença de Deus e que Ele sabe o que você está fazendo. Salmo 139, de 1 a 6 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139, 2: Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso. Irmãos, olha o impacto disso na vida do salmista. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que nem o posso atingir. Ninguém vai viver do mesmo jeito, ou vai fazer tudo como fazia antes, se perceber e descobrir e se lembrar que minha vida com Deus não me permite viver como se Deus não soubesse, não viva como se Deus de nada soubesse. Gosto da palavra de Jeremias, não sei se vão colocar na tela, Jeremias 17:10. Irmãos, o profeta, quando tem de Deus a revelação, ele prega e dá a palavra ao povo, e a palavra de Jeremias ao povo era a seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, tudo isso para dar a cada um, diz a Escritura, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, segundo o fruto das suas boas obras. Eu, o Senhor, esquadrinho mente e coração. Chega a dizer a versão antiga, os rins, onde se acreditava, estava o sentimento, as pessoas então pensavam. Se na antiguidade os povos tinham entendimento de um Deus territorial, limitado, governa aqui, não faz ali, está aqui, não está lá, sabe de alguma coisa, não sabe de outra, o salmista acabou com essa história. O nosso Deus não, o Deus Jeová sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Um pai não conhece o pensamento de um filho, não conhece, e não conhece mesmo. Um filho não faz ideia do pensamento de seu pai. Essa ideia de que o marido conhece o pensamento da esposa, a esposa conhece o marido, vírgula, irmãos, ela conhece comportamentos e expressões, aquilo que você deixa transparecer. Ninguém conhece a mente de ninguém, mas o salmista está dizendo que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Antes que houvesse o proferir de um pensamento, o Senhor já sabia. Já pensou como que você é devedor com Deus? Deus botar o seu nome no Serasa, você está enrolado, filho. Imagina se Deus, não sei como é que seria o Serasa do céu, lista de devedor para depois botar o sangue e cobrir, mas vai anotando lá. Pensou, ia falar, não falou, está devendo para Deus. Antes que você falasse, eu já sabia. Aí você tem que ser, não falei nada, mas já peço perdão. Porque falar só piora as coisas, e não falar, o nosso Deus já sabe. A ideia do salmista, irmãos, é que a nossa vida precisa ser o tempo todo medida, controlada e dirigida pelo Santo Espírito de Deus, porque Deus sabe até as intenções, as mais profundas intenções do nosso coração. Deus, como um fogo consumidor, tem nos chamado a uma vida de santidade e tem, por sua onipresença, desafiado sua igreja a andar na presença dEle. Quando entendemos a onipresença do Senhor, tomamos 3 atitudes. Eu quero pensar rapidamente em 3 atitudes que eu posso desenvolver e preciso responder como sentimento de quem crê num Deus onipresente. Primeiro, minha vida com Deus me faz viver uma vida em atenção. Atente para aquilo que você está fazendo. Tudo que você faz nas trevas, tudo que você está fazendo no escuro é revelado aos olhos do Senhor. Deus tenha misericórdia. Aqueles que vivem debaixo da onipresença de Deus devem ter uma vida de atenção e atentar para aquilo que estão fazendo, dizendo e pensando, pois Deus sabe de tudo. Segunda coisa que a onipresença de Deus causa em mim é concentração. Concentração, o que significa? Concentre-se em fazer o que é certo, dirija a sua vida para aquilo que é certo, o seu foco deve ser o pensamento em Deus e o seu coração deve ser fazer a vontade do Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se nós temos que, diante da onipresença de Deus, responder com atenção, temos que responder com concentração. A terceira coisa, com santificação. A onisciência de Deus na nossa vida e o reconhecimento dessa onisciência, desse todo saber de Deus, produz em nós santificação. Por quê? A fé prática na onisciência de Deus culmina e resulta numa vida de santidade. Lembremos que o sentido da palavra santo significa o quê, irmãos? Separado. Ou seja, na prática, nossa santidade é a separação do pecado e uma vida de intimidade, de vida com Deus. Não há como ser mais a mesma pessoa se eu reconheço que Deus sabe, que Deus está presente. De forma prática, aplicando este ponto da mensagem, você pergunta: por que eu preciso então entender essa onisciência, esse saber e permitir que Ele modifique? Porque só assim saberemos se somos crentes e temos confiado nesse Deus Jeová Todo-Poderoso, o Deus que tudo sabe. Eu vou dar um exemplo de um crente que a onisciência e a onipresença de Deus faziam diferença na vida dele.
José do Egito. Olhando Gênesis 39, versículo 9, você verá todas as insinuações e todas as intenções de levar o jovem José a pecar, de levar o jovem José a ser seduzido pelos prazeres, pelo mundo, não é pelo dinheiro, pelo poder, ou até, sabe o quê? O jovem José estava sendo seduzido pela frase: ninguém vai ficar sabendo. Se a gente fizer direitinho, ninguém vai ficar sabendo. Se a gente souber camuflar, escamotear, esconder, ninguém vai ficar sabendo. Isso não existe, não cabe, é descabido na vida do crente que sabe que Deus é onisciente. José, quando tentado pela mulher de Potifar, com seu perfume, suas joias, né, suas roupas, e a hora em que ela ficou toda sem roupa, ela diz: meu filho, vamos lá, chega para cá. E ele diz: sai para lá, Satanás. Não, ele não disse isso não, mas era o que ele queria ter dito. Ele disse: como, pois, faria eu tamanha maldade? Aí vem a frase, Gênesis 39, 9, se colocar na tela, você vai ficar assustado. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Está pensando no seu patrão, mas pecaria contra Deus. A nossa percepção da onisciência de Deus modifica sim quem nós somos, porque nós sabemos, ninguém vai ficar sabendo. Alto lá, o meu Deus sabe. O meu Deus sabe. Segundo lugar, irmãos, minha vida com Deus não me permite viver como se Deus fosse ausente. Quando o gato sai de casa, como é que é a frase? Quando o gato sai de casa, o rato sobe na mesa, o rato faz a festa, tem um monte de versões aí. Eu gosto daquela quando o gato sai de casa, o rato sobe na mesa. E sobe mesmo. Minha vida com Deus não me permite viver como se Deus fosse ausente. Não, Deus está presente. Repita comigo: Deus está presente. No escritório, no computador, na internet, no site, na TV, na tela de plasma, na revista, debaixo da mesa, no porão da escola, eu sei lá, até na mala do carro. Deus está presente. Salmo 139, de 7 a 12, acompanha, a gente vai para o segundo ponto, diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá o Senhor está. Se eu subir como asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se torna noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Diga: as trevas são luz. A primeira reação do pecador diante de um Deus que tudo sabe é ter vergonha. Se Deus sabe, como é que eu vou ficar agora? Tinha que ter pensado antes de fazer, né, meu filho? É engraçado que quando você vai ficando pastor muito tempo na igreja, muito tempo, já estou aqui há 14 anos, o sujeito erra, a primeira pessoa que vem é para o pastor. Não é, pastor? Pega o carro, aí chega a ficar agitado, você vê no corredor, o quê? Quer falar com o pastor? Pastor, fiz um negócio muito errado, um negócio grande, confusão, e dá para consertar, não sei o quê, e começa a contar. Eu falei: rapaz, tinha que ter pensado antes. Aí a preocupação do indivíduo, aí no final de tudo a preocupação: e o que minha esposa vai pensar de mim? O que meu filho vai pensar de mim? E meu pai? Eu falei: devia ter pensado antes. O que Deus está pensando? Então é uma vergonha. Se você parar para pensar quanta coisa você não faz mais, porque você vai olhar para o lado e diz: Deus está aqui, não posso fazer não, eu respeito essa divindade, eu amo meu Deus. Amém, irmãos? Coloca Deus do lado, coloca Deus do outro lado, coloca Deus atrás, coloca Deus na frente, e quando for bater a porta do pecado, você vai dizer: tenho vergonha porque Deus está vendo. Me incomoda porque Deus está presente. Essa é a concepção do salmista, essa é a percepção dele. Eu quero que a minha geração, aqueles que cantarem comigo essa canção, se lembrem: o nosso Deus sabe de tudo, mas Ele sabe de tudo porque Ele está em todo lugar para se envolver com todas as questões que o universo inteiro praticar. O Salmo 139 é entendido, na verdade, como a certeza que eu tenho de que ninguém pode fugir do Senhor, da sua presença, do seu poder, de sua autoridade e de sua vontade.
É o homem que pecou, tentando fugir e dizer: vou ficar no escurinho aqui e Deus não vai me achar. Como se na criação Deus não soubesse onde está o homem. Adão, onde você se meteu? É através da Escritura que nos lembramos como Deus pode revelar, irmãos, e mostrar com clareza aquilo que está escuro e encoberto. O profeta Isaías, no capítulo 45, verso 7, diz: eu formo a luz, também crio as trevas. Ninguém foge e se esconde da presença do Senhor. Terceiro lugar, irmãos, eu quero já, partindo das conclusões aqui, pensar o que minha vida com Deus não permite que eu faça, seja ou viva. Minha vida com Deus não me permite viver como se Deus não tivesse poder. A frase desse ponto, marcar a mensagem, a minha memória, para me lembrar do que eu estou aprendendo aqui é: não viva como se Deus não tivesse poder. Vamos repetir essa frase juntos? Não viva como se Deus não tivesse poder. Se nós reconhecêssemos o poder de Deus, a grandeza de Deus e o amor de Deus poderoso, nós buscaríamos mais a Deus, oraríamos mais a Deus. É tão pouca gente, às vezes, nas vigílias de oração, nos moveres de clamor, né? Nos pedidos de cura e sinais. Parece que o indivíduo desistiu de orar, porque perdeu, Rafael, a dimensão do Deus poderoso. Perdeu a dimensão do Deus poderoso. Deus tem toda a autoridade, todo o que, irmãos? Todo o poder. A Bíblia diz: no céu, na terra e até debaixo da terra. Salmo 139, 13 a 18, acompanhe, diz assim, já estamos chegando ao final do Salmo. Ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Irmãos, que coisa preciosa é olhar o texto, o versículo 16 deste Salmo, Salmo 139, 16, e aprender a confiar no poder de Deus. Veja: os teus olhos viram o meu embrião. Deus me conhece antes de eu nascer. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Quem crê nessa palavra, levante a mão. Graças a Deus. Não fosse esta palavra, eu hoje não pregaria esse sermão. Não fosse um texto como esse, e a influência disso na minha vida, eu queria ficar em casa hoje. Manhã de quinta-feira, chega a notícia: seu amigo morreu. É desconcertante, é doloroso, porque os nossos caminhos não são do Senhor. Os planos que a gente tem ali conversando são, às vezes, o que Deus está fazendo. Você convive com uma pessoa 25 anos, constrói uma casa no campo, está lá a casa no campo, faz uma boa poupança e tal. Agora eu vou sair, está fazendo ali o discurso para encerrar o mandato, eu quero ir para casa. Vou viver com as minhas moreninhas e branquinhas, como ele chamou as suas netas. Está difícil até contar. Você dorme com a dor no peito, como se fosse morrer, porque a falta que faz, e a limitação que você tem para entender. Mas você olha para o céu, olha para a soberania de Deus e diz: eu confio, Senhor. Eu confio, Senhor. Porque nesse mesmo dia o Senhor chamou um irmão e outra irmã. Eu confio, Senhor. Os teus olhos viram a minha substância informe, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como eu preciso compreender esse Deus, e me entregar nas mãos dele, e confiar nos seus atos de soberania. O salmista está neste momento tecendo a ideia de que uma mãe sabe menos do seu filho do que ele, Deus. Que Deus sabe muito mais do que o homem. Deus sabe muito mais sobre o homem do que qualquer médico e cientista no mundo.
Eu estava lendo lá alguma coisa hoje à tarde, procurando rápidas pesquisas ali, o corpo humano tecido com bilhões e bilhões de células. Eu nem sabia disso, por isso que eu tinha nota baixa em biologia, 7, 6,5. Fazia a média para passar. Daniel vai ser médico, eu, coitado. Eu virei pastor, graças a Deus. Deus me chamou. Negócio de célula, molécula, RNA, DNA, ribonucleico, desoxirribonucleico, eu sei lá o que é isso, rapaz. Bilhões e bilhões de células, como é que você vai desvendar o ser humano? Alguns cientistas, acabei de ler agora à tarde, botei o link aqui, eu vou jogar na conta deles. 30 trilhões de células. Jesus, para que tanto? O valor estimado de um ser humano, ninguém pode contar. O núcleo de cada célula tem 2 metros de código genético, se você organizar em linha reta. Que é isso, meu Deus? Uma célula, o núcleo dela, você vai desmembrar ali o que tem de informação, tem que dar 2 metros, e é isso que eles estão estudando para fazer o tal do mapeamento genético. O genoma está aí, né? Estão lá estudando. Eu digo, Deus é tremendo, irmãos. Deus é muito poderoso, irmãos. E olhando esse mover de Deus e esse sentimento que eu tenho em Deus, eu posso agradecer e dizer, Senhor, Tu sabes. Aí diz, pastor, mas isso é um salmo, não dá para fazer teologia nos salmos. Dá sim, irmãos, é um salmo revelado pelo próprio Deus. Olha o livro de Jó, capítulo 14, versículo 5, vamos conferir se é isso mesmo. Jó 14, 5, se você testar na Bíblia, se for assim, bota assim, se não for, eu anotei errado. Olha lá, teologia pura, da grandeza de Deus e de sua soberania. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses. Segue, pode avançar. E tu puseste o quê? Os limites, e não, a continuidade da minha Bíblia diz, e não passará além deles. Olha lá, não pode ultrapassar. Quem crê nessa palavra, diga amém. Isso é o Evangelho, isso é a Bíblia, isso é a revelação de Deus. Irmãos, aí me traz segurança. Eu choro, dói o peito, tomo lá um remedinho para acalmar o coração, tomo lá minha maracujina, minha água com açúcar. Senhor, eu vou confiar. Estou ficando velho, o coração está fraco, mas eu dependo, porque minha vida com o Senhor me diz que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor tem todo poder, toda presença, toda glória, e o Senhor tem todo saber. Quem crê, diga glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Diante desse Deus tão maravilhoso, eu vou me render e vou dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente, o que, irmãos? Amém. Ao terminar essa mensagem, e a concluo nesses minutos que quero concluir, e já abençoar a igreja, porque o salmo é longo, mas a palavra é curta. Minha vida com Deus não me permite mais viver do meu jeito, mas sim do jeito dele, do jeito de Deus. Minha vida com Deus, minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus não me permitem mais viver do jeito que eu acho, penso, nas minhas crenças e convicções vazias, não. Eu quero viver nas doutrinas do Senhor, nos preceitos do Senhor. Eu quero ser do jeito dele. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí você diz, pastor, só vai dizer que isso está lá no final do salmo? Tá. Vamos dar uma lida agora. Salmo 139, versos 19 e 24. Dê atenção, porque se você não prestar atenção, você vai derrapar. E quem derrapa aqui, quem escorrega aqui, vive teologia vazia, ó. No Evangelho totalmente equivocado. Salmo 139, 19 e 24 diz assim: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e vão e rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Meu Deus, que forte, hein, irmãos? E não detesto os que se revoltam contra ti. Deus, é forte isso aqui. Tem por eles ódio implacável. Meu Deus, como é que eu vou dizer isso aqui? O pastor Lucas hoje estava ali calminho, né? Falando, Paulo é servo, né? Servo daqueles que... Por que isso aqui? Isso é forte, irmãos. Se a gente não interpretar, sai pregando bobagem, fica um negócio assim muito, muito estranho de ouvir. E se eu estou pensando que um cristão age assim, eu fico, mas o que é isso? E o amor, e a graça, e a misericórdia, eu tenho ódio. Considero inimigos meus. Aí vem o 23 e diz assim: sonda meu Deus e conhece meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho que te ofende, e dirige-me pelo caminho o quê? Eterno. Algumas pessoas não conseguem entender essa parte do salmo, porque entendem que esta é a ideia do imprecatório ou da maldição. Eu pego aquilo e vou amaldiçoar todos os meus inimigos. Esse não é um discurso de ódio ou de egoísmo. Repito, não é um discurso de ódio e de egoísmo.
Isso aqui é em defesa da glória de Deus. Não há espaço para diminuir Deus. Não há lugar para falar impropérios de Deus. Não podemos deixar que nossos púlpitos virem lugar para mercenários e gente mesquinha que destrói e desgraça a mensagem de Deus. Versículo 20 claramente defende a teologia do texto, porque falam de ti com maldades, se rebelam contra Deus. Existe ira santa? Existe. Existe o ódio cuja ira santa produz? Existe. É Jesus e seu chicote com zelo na casa de Deus dizendo basta. Sacrifícios que Deus não aceita, basta. Lugares que Deus não consegue mais aplacar aqui com o silêncio dele e a mão dele precisa pesar, basta. Ah, sim, o tempo do basta de Deus. Isso não é egoísmo, isso não é ódio ou rancor no sentido de pecado, ou no sentido de que isso se torna pecaminoso ao seu inimigo, porque então é o seu egoísmo e o seu ódio contra alguém que você deveria amar. Não é isso. Vou traduzir e vou ler para não errar. A santa ira é a única reação esperada por parte daqueles que conhecem o verdadeiro Deus e não aceitam que o nome de Deus seja blasfemado. É assim que me sinto quando envergonho o nome do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo bradou, como ensinou hoje em Coríntios. O apóstolo Paulo também ensinou em Efésios 4, 26, irai-vos e não o quê? Pequeis. Repita comigo, irai-vos e não pequeis. É com ira santa, não a ira de um hipócrita, não a ira de um egoísta, mas a ira santa de indignação contra as heresias que afrontam e diminuem a glória do Senhor, que nos levantamos a orar e a interceder. Deus, o Senhor é justo, amoroso, mas justo é o Senhor. Agora, o que esta justiça provoca no salmista? O sentimento de altivez e de soberba que o coloca nas alturas e seus inimigos nas baixuras? Não. Ele vê que os inimigos de Deus são odiosos, asquerosos, mas a santidade e a justiça de Deus o fazem olhar para dentro. Agora sim, o salmo ganha sentido e valor. Para dentro de si e dizer, eu vou fazer a versão revisada, revista, corrigida, atualizada, selada pelo pastor Carlos Elias. Eu não sou melhor do que eles. Com tudo que eu sei, com tudo que eu sou, conhecendo um Deus santo, onisciente, onipotente, todo-poderoso, ele diz, eu não sou melhor do que eles. A palavra vê se há em mim algum caminho mau é ampla. A palavra vê se há em mim algum caminho mau mostra um sentido de idolatria, de algum lugar em que você pode idolatrar o seu eu, o seu ego, a você mesmo e dar lugar ao pecado. Não dê lugar ao diabo. Mas a palavra vê se há em mim algum caminho mau, é você dizer para Deus, Deus, sonda-me, Senhor, veja se há algo escondido em mim, veja se há algo pecaminoso dentro do meu coração, e se isso tenta rivalizar, e se isso tenta roubar, destruir, ou me desviar da glória do Senhor e de sua presença, o Senhor dissipa, o Senhor dizima, e me guia pelo caminho reto. Aleluia. Quando o homem se encontra com a glória do Senhor, não há como ele dizer que é bom, que é santo, que ele é todo justo, porque sua santidade é fruto da justificação e da justiça de Deus sobre ele. Mas é a justiça de Deus que o fazem irar-se e não pecar contra aqueles que denigram o nome do Senhor, mas o fazem amar a Deus e pedir, Senhor, mas dentro de mim, aquilo que não é conforme o teu querer e a tua vontade, dirija, Senhor, dirija-me pelo caminho da eternidade. Ao terminar essa mensagem, aplico, em primeiro lugar, a aplicação à igreja do Salmo. Em primeiro lugar, o Salmo nos ensina que é impossível enganar o Senhor. Nada passa despercebido ao Deus onisciente. Viva se lembrando, Deus sabe de tudo. Deus está presente. Em segundo lugar, o Salmo 139 nos ensina hoje, desafia a igreja a viver e a se lembrar que é impossível escapar do Deus onipresente. Assim como Jonas tentou fugir e desceu ao fundo de um barco para fugir da vontade do Senhor, há que se lembrar, Jonas, que Deus está no fundo daquele barco,
ou no fundo do mar, a guiar o peixe que o coloca no lugar certo. Ninguém pode fugir da presença do Senhor. Em terceiro lugar, este salmo nos ensinou e ensina a igreja, a mim e a você hoje, que na verdade nada é impossível para Deus. Repita comigo: nada é impossível para Deus. O meu Deus tem todo o poder e toda a autoridade, um Deus que tudo pode, é onisciente, onipresente, mas é onipotente, é o Deus todo-poderoso. Em quarto e último lugar, irmãos, eu aprendo com este salmo que eu não posso permanecer do mesmo jeito que sou, eu não posso viver sendo a mesma pessoa que eu era, mas que o santíssimo amor de Deus o Criador, esse seu santíssimo amor, vai habitar o meu coração e vai mudar definitivamente quem eu sou. É a santidade de Deus e a glória de Deus que transformam quem eu sou. Quando leio uma notícia como essa, eu sou um crente diferente. Domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus, as igrejas cristãs estão reunidas e pregando o Evangelho e amando a Jesus e o Evangelho, ainda que o governador de São Paulo tenha fechado lá os templos e bloqueado. A Folha de São Paulo estampa na capa lá da sua matéria o Mário Sérgio Conte. Mário Sérgio Conte diz lá: felizes os que acreditam em Cristo, como as crianças em coelhinho da Páscoa. Isso diminui a glória de Deus. Isso deixa a gente muito triste. Mas quando leio o Salmo 139, eu me conforto. Não preciso mover um dedo, não preciso andar uma palha, apenas saber que Deus cuida de sua justiça e santidade, assim como eu hoje peço que, por misericórdia, a sua santidade e sua glória estejam em mim e um dia também nele, que para tanto o Senhor nos abençoe. Fecha teus olhos, vamos orar. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Eu quero terminar este culto e esta mensagem. Eu queria pedir a você que entendeu hoje todo o caminho do Salmo 139, nós caminhamos por ele todinho. Você quer fazer comigo a seguinte oração: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova, conhece minha inquietação. E se encontras em mim alguma conduta má, algo que te ofende, peço e oro, Senhor, dirija o meu caminho. Quantos querem fazer comigo esta oração? Fiquem de pé, no lugar onde estão. Eu vou orar com vocês que estão de pé. Não sou melhor do que o jornalista da Folha de São Paulo. Não sou melhor que todos os hereges que o mundo propõe. Zelo pela santidade de Deus e tenho ira santa e justa, porque eu não fico feliz aqueles que diminuem a glória do Senhor. Mas a obra que Deus quer fazer não é me tornar inimigo daquelas pessoas. O que Deus quer fazer é acabar com a inimizade que tinha comigo, ver se há em mim algum caminho. Quando a inimizade que eu tenho com Deus é vencida, irmãos, Deus encontra neste lugar e nesta igreja uma pessoa capaz de refletir a sua glória e capaz de transformar e mudar tantos corações que ainda não conhecem Jesus.